Filho não é cargo, isso todo mundo sabe. Porém, nós estamos vivendo uma situação anômala no Brasil. Os filhos do presidente da República têm uma influência muito grande nos assuntos que interessam a todo o Brasil. E assuntos complexos, decisivos, numa quadra histórica de transição. Nós estamos saindo da nova República, aquela que terminou em outubro nas eleições do ano passado. Os 30 anos foram enterrados de nova República e está sendo construído um novo momento histórico. Nós vemos o momento da transição, que é o mais difícil, em que se combina restos da antiga ordem com algumas edificações de uma nova ordem política que está sendo construída e que o processo eleitoral consagrou em 7 de outubro e no dia 28 do mesmo mês tal. Aí criou-se uma situação anômala na história do Brasil, que eu tenho insistido em lembrar, porque a questão da história tem de ser, sempre está sempre presente nos debates políticos tal. No Brasil nem tanto, eu não sei porquê, mas nos outros países isso está sempre presente. Não há registros na história republicana brasileira de filhos de presidente terem um papel tão decisivo como nesses primeiros 45 dias estão ocorrendo com os filhos do presidente Jair Bolsonaro e que fazem mal a ele como presidente da República e fazem mal mais ainda ao Brasil, numa quadra histórica complexa como estamos vivendo. Eu sempre insisti e tenho dito isso desde o ano passado, que essa presença não é positiva politicamente falando. Evidentemente que os 3 filhos só existem politicamente por causa do pai. Evidentemente, tanto Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro fizeram e fazem sua carreira política à sombra do pai. Sozinho não seriam eleitos nem chefe de quarteirão. Isso todo mundo sabe, eles presumo que tenham consciência disso. Porém, criando essa situação que não separa os filhos do pai, nunca se sabe quem está falando em nome de quem. Quando um filho faz uma declaração infeliz, aquilo é atribuído ao pai. Quando posta um tweet, aquilo também é atribuído ao pai. Então cria uma situação que tem de ser resolvida. Eles têm de ter vida política própria. Carlos tem a sua vida de vereador no Rio de Janeiro, né? Eduardo Bolsonaro é deputado federal por São Paulo, apesar de desconhecer o nosso estado, né? E o Flávio Bolsonaro é senador pelo estado do Rio de Janeiro, tal. Então eles têm de ter sua vida própria, cortar o cordão umbilical, né? E ter sua vida própria. Isso será muito bom para eles e melhor ainda para o presidente da República, que será somente responsável pelos seus próprios atos. Enquanto esse cordão umbilical não for cortado, cria situações como a atual. Carlos Bolsonaro, vereador no Rio de Janeiro, numa cidade que tem um sem número de problemas, nos tempos recentes mais ainda, ele abandonou a vereança e ficou com o pai para cima e para baixo, inclusive aqui em São Paulo, né? E palpita chega até a participar, há informações de reuniões governamentais no Palácio do Planalto, quando ele não tem nenhum cargo para tal. Mais do que isso, ele é uma influência negativa no sentido de manter a agressividade da campanha eleitoral. Uma campanha eleitoral é agressiva, faz parte. Você precisa destruir politicamente o outro. Então, até 28 de outubro, o seu papel, pensando eleitoralmente, foi benéfico para o seu pai. Porém, a partir do dia 28 de outubro do ano passado, na construção do ministério e agora no exercício do governo, desde 1º de janeiro, o seu papel é negativo. Porque ele mantém a mesma belicosidade da campanha. É diferente. Uma coisa é campanha, outra coisa é governo. Quando você está no exercício do governo, você tende a agregar apoios, principalmente nessa quadra histórica, que você precisa da aprovação de diversas reformas, entre outros, e principalmente da Previdência, e a aprovação do pacote dos vários projetos de lei apresentados pelo ministro Sérgio Moro no campo do combate ao crime organizado e à corrupção. É indispensável você construir apoios, construir maiorias. E manter essa linguagem de miliciano digital na política não agrega nada. Ao contrário, não só você não obtém apoio, como você divide os seus. É o que está acontecendo nessa polêmica absolutamente sem fundo político ideológico, é uma questão pessoal entre Carlos Bolsonaro e o senhor Gustavo Bebiano, que liderou o PSL durante a campanha eleitoral. Isso daí é ruim, é nocivo, desgasta o governo, e o melhor caminho é justamente, insisto, cada um dos filhos seguir o seu caminho. Caso contrário, nós teremos crises constantes. Só 45 dias de governo. Imagina no auge da tramitação da reforma da Previdência, o Carlos Bolsonaro tuitar no seu nome,
Carlos Bolsonaro, em nome do pai, porque ele tuita em nome do pai, um tweet, por exemplo, que cria um problema, uma agressão desnecessária num momento chave, por exemplo, da votação da reforma da Previdência. Tudo é possível, porque Carlos é chamado de pitbull pelos íntimos. Ele é incontrolável. E é necessário saber que nós vivemos, insisto, numa república e não na monarquia. Sendo assim, já que aqui é uma república que faz algum tempo, não sei se o Carlos Bolsonaro conhece o Deodoro da Fonseca, salvo engano, viu, Carlos? A república é desde 15 de novembro de 1889, logo pela manhã. Numa república, filhos ocupam o lugar da família, que é dissociada da gestão do Estado. Portanto, quanto mais longe você estiver do seu pai, melhor para o seu pai e principalmente melhor para o Brasil.